Bom dia, amados. Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Família. Nosso tema de hoje será: quem é o meu próximo? Para a nossa meditação nesta manhã, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 até o verso 37. E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleos e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou-lhe Jesus. Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Intérprete da lei. Quem era esse camarada? Era um escriba que supostamente era um especialista na lei de Deus. Ele, querendo testar Jesus, vai e faz aquela pergunta capciosa, né? O que farei para herdar a vida eterna? E ficou pensando, o que ele vai responder? Jesus responde para ele com a outra pergunta: Você sabe os mandamentos? E ele respondeu na ponta da língua. Os 2 principais mandamentos: Amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Está lá em Deuteronômio 6, verso 5. E ainda disse: E amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme Levítico 19, verso 8. Muito bem, disse Jesus, faça isso e viverás. Esta é a promessa da lei, meus irmãos. Mas nenhum pecador consegue obedecer a ela perfeitamente. As exigências impossíveis de se cumprir da lei têm o propósito de nos levar a buscar a misericórdia divina. Este homem deveria ter respondido com uma confissão de sua própria culpa, ao invés de ficar se justificando perante Jesus. Isso revela o caráter altamente hipócrita deste homem, que faz essa pergunta: quem é o meu próximo? E você sabe quem é o seu próximo? A opinião prevalecente entre os escribas e fariseus era que os próximos de uma pessoa eram apenas os justos. De acordo com eles, os ímpios, incluindo classe de pecadores, como era o caso dos coletores de impostos, as prostitutas e outros mais, gentios, e especialmente os samaritanos, esses deveriam ser odiados porque eram inimigos de Deus. Os fariseus haviam elevado a hostilidade para com os ímpios ao status de virtude, anulando o segundo grande mandamento: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jesus a esse intérprete da lei demoliu a desculpa farisaica para se odiar os inimigos. Quando esse homem descia de Jerusalém para Jericó, esse viajante, e se deparou na mão dos salteadores, nós ficamos pensando, que lugar era esse? Essa descida de Jerusalém para Jericó era uma ladeira sinuosa, traiçoeira e cheia de rochas que descia 1000 metros de altitude em 27 quilômetros. Esse trecho de estrada era conhecido por ser repleto de ladrões e perigos. Quando aquele homem cai nas mãos dos salteadores, quem passa primeiro? Um sacerdote, um religioso. Esse, vendo aquele homem ali caído,
ele passa de largo, mesmo vendo que ele estava ali todo machucado. Em segundo lugar, vem um levita, outro religioso. Eles eram da tribo de Levi, mas não eram descendentes de Arão. E esses ajudavam os sacerdotes nos trabalhos do templo. Ou seja, mais um religioso passa e deixa aquele homem ali plantado ali no chão, ali, todo machucado. E quem vem em terceiro lugar? Imagino aquele escriba ouvindo Jesus falar isso, né? Como é que ficou o coração dele? Quem vem em terceiro lugar? Um samaritano, um odiado por ele, né? Era incomum que um samaritano viajasse por aquela estrada. O próprio samaritano se arriscaria a deparar não apenas com ladrões, mas também a sofrer hostilidade dos viajantes judeus que pudessem encontrar pelo caminho. Os judeus odiavam os samaritanos. Mas quem aparece para socorrer o pobre homem? Quem aparece? Um samaritano. Esse samaritano faz os primeiros socorros ali, vendo aquele homem caído ali. Era comum naquela época eles carregarem, quando viajavam, carregarem um pouco de vinho, um pouco de óleo, porque se acontecesse algum acidente na estrada, eles usavam o vinho como um antisséptico. Esses dias nós estamos usando muito álcool, né? O álcool é um produto antisséptico para nos proteger. E eles usavam o vinho, e aquele homem então passou o vinho nas feridas daquele viajante ali que estava caído, passou sobre as feridas que ele tinha, também passou óleo sobre ele. O óleo era um calmante, era curativo também. E depois ele coloca aquele homem sobre o seu próprio animal e o leva até uma hospedaria. No outro dia ele sai e vai embora, deixando ali 2 denários, chama o dono daquela hospedaria e diz: olha, aqui estão 2 denários. 2 denários naquela época era o salário de um trabalhador por 2 dias. Cada dia custava 1 denário. Então ele imaginava que com 2 dias aquele homem estaria bem e poderia seguir viagem. E ainda mais, o que o samaritano fez? Ele disse: olha, eu vou embora, mas quando eu voltar, se tiver faltado alguma coisa aí, se ficar mais caro o tratamento aí, eu te pago na volta, ok? Com certeza aquele samaritano era uma pessoa conhecida ali daquela hospedaria. E agora Jesus então pergunta para aquele escriba: qual dos 3 parece ter sido próximo daquele homem que foi assaltado? E o escriba logo responde: claro que foi o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus responde para o escriba: olha, vai e procede tudo de igual modo. Que lição preciosa, não é? Que lição preciosa. Isso nos chama a atenção de como nós temos agido com aqueles que estão à nossa volta. Nos últimos dias, temos visto um grande movimento mundial antirracista após a morte de George Floyd, asfixiado nos Estados Unidos por um policial. Parece até que esqueceram um pouco o coronavírus. E você ainda tem dúvida de que Jesus nos ensinou a amar a todas as pessoas que estão ao nosso lado, independente de sua cor ou raça? O cristão verdadeiro foi chamado a pregar o evangelho a toda criatura. Esta foi a ordem de Jesus antes de sua subida para o céu, lá em Mateus 28, de 18 a 20. E lá em Apocalipse 5 e 9, nós vemos uma grande multidão de tribos, línguas, povos e nações louvando ao Cordeiro que foi morto na cruz. Não existe espaço para discriminação racial na Igreja de Cristo. A Igreja é formada por aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, independente de sua cor ou raça. Pense nisso. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
dons e talentos queremos